Olá pessoal, então essa é a nossa sexta aula do módulo 3 ou módulo 3, aula 6, tá? A última aula deste módulo e a última videoaula então, né, deste semestre, tá bom? Claro que se for necessário eu posso fazer aulas adicionais, né, ou explicativas sobre o trabalho que vocês terão, né, que desenvolver como trabalho final e assim por diante, tá? Mas sobre o conteúdo, essa é a última aula, tá bom? Lembrem que vocês, né, vão escolher um tópico, né? Aliás, é um tópico, né? Linguagem, ética ou estética e subtópicos, né? As aulas, elas são todas em subtópicos, por isso são 6 aulas, né? São 3 tópicos e cada tópico tem 2 subtópicos, ou seja, 6 subtópicos, né? Então, vocês escolhem um e escolherão um e farão, né? Vamos colocar o verbo no lugar certo, né? Escolherão um e farão o ensaio. Depois eu passo um modelo do ensaio para vocês, tá? Bem, vamos lá. Esse último subtópico, né, o subitem, é a arte e expressão criativa da sensibilidade. Nós já falamos sobre estética, vocês já viram que a estética se relaciona tanto com a subjetividade quanto com a objetividade, e agora vamos ver como isso acontece na, na arte, tá? A arte, né? A arte a princípio pode ser um nome dado a qualquer coisa que é criada pelo ser humano, tá? O termo arte, né, ele é um termo irmão do termo técnico, tá? O termo arte é de origem romana e o termo techne, de onde vem o termo técnica, obviamente, né, é de origem grega. Acontece que nós usamos o termo técnica para designar a habilidade, a técnica de construção ou qualquer coisa que é construído pelo ser humano. Nós dizemos que é produto da técnica, da tecnologia. Enquanto que o termo arte, né, nós costumamos usar para designar aquilo que é feito sem uma finalidade utilitarista, algo que é feito para ser apreciado, algo que é feito para, né, algum bem de consumo que é feito simplesmente para ser, digamos assim, não tem uma utilidade, né? Simplesmente serve para nosso prazer, para nosso deleite, para nossa apreciação, certo? Né? Então, desde pintura, música, literatura, cinema, séries, tudo isso é classificado, claro, como arte, tá? Bem, né, vejam aqui, né, a moça com um livro, né, uma tela, né, que serve para, né, o nosso deleite, né. O que é arte? Né? Vamos pegar aqui algumas definições pensadas pela Suzanne Langer, tá? Ah, no primeiro momento, como eu disse para vocês, a arte é a prática de criar. A arte é o produto do fazer humano. Deve combinar a habilidade desenvolvida no trabalho, prática e a imaginação. Tá? Então, quer dizer, a arte de fazer, de trabalhar com argila e fazer um vaso, por exemplo. Ela combina a habilidade, né, do oleiro com a imaginação, né, que é a capacidade criativa. Né? Pintar um quadro, escrever um poema, é a combinação da habilidade técnica, do domínio da língua, do domínio da rima, por exemplo, no caso de escrever um poema,
ou se for um poema sem rima, né, um poema branco, pela habilidade de criar sonoridade e tal, enfim, com a criatividade. Tá? Então, é a técnica mais a criatividade, certo? Por outro lado, há a forma perceptível, né? Ou seja, a arte concretiza-se em formas capazes de ser percebidas por nossa mente. Essas formas podem ser estáticas, né, como a arquitetura e tal, ou dinâmicas, como a música, a dança. Né? Qualquer que seja a sua forma de expressão, cada obra é sempre um todo perceptível. Tá? Então veja só, né? Quando eu falo de formas estáticas, imagina uma escultura, uma pintura e tal, que não sofre muito alteração no tempo, ou mesmo um livro, né? Agora, quando, há artes que se modificam, por exemplo, uma peça de teatro, né? Toda vez que ela é encenada, né, ela ganha um cenário, uma interpretação diferente, autores diferentes, então ela tem uma forma um tanto quanto móvel, tá? Assim se passa também, por exemplo, quando um livro é adaptado para uma novela, ou um filme é recriado, reinventado, né? As coisas mudam, né? A forma muda, certo? Então, essa coisa da forma estética é muito importante, né? Porque, no fundo, ela tem a ver com a criatividade e tudo mais. Veja, por exemplo, um romance usualmente lido em silêncio com os olhos, porém não é feito para a visão, como é o quadro. Conquanto o som presente no papel viram na poesia, as palavras mesmo em poema não são estruturas sonoras como a música. Deixa eu traduzir isso aqui, veja bem. Você lê um livro, tá, né, com os olhos, mas ele não é feito para agradar a visão. Agora, digamos que você esteja lendo um conto, né, e esse conto descreve um lugar lindo, magnífico. Você imagina esse lugar e essa imaginação te desperta um prazer, né, de quem, de alguma forma, percebe, né, a beleza presente nesse lugar imaginado. Tá? Mesma coisa a sonoridade na poesia. Né? Não é necessariamente música, embora há poesias que virem música. Tá? Mas a sonoridade, né, ela é perceptível, embora a poesia seja feita de palavras. Tá? Bem, outra questão relacionada à arte é que a arte é sempre a expressão de sentimentos humanos. Tá? A função primordial da arte talvez seja, né, objetivar o sentimento de modo que possamos contemplá-lo e entendê-lo. É a formação da chamada experiência interior, da vida interior, que é impossível atingir pelo pensamento discursivo. Né? Então, muito da, da estética, né, da obra de arte, ela tem a ver com a forma como a arte nos afeta interiormente. Né? Cada pessoa que lê uma poesia, né, por exemplo, um poeminha bem simples do Mário Quintana, né, que chama Poeminha do Contra. Esse é o nome do poema, Poeminha do Contra. Ele diz assim: todos aqueles que um dia atravancaram meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Um poeminha muito simples. Bem, mas cada um se identifica com esse poema de uma forma diferente. E esse poeminha, por mais simples que seja, né, ele tem a ver com uma experiência de vida interior. Vejam que o verbo passarão, ele tem um duplo sentido. Né?
todos aqueles que atravancam o meu caminho passarão, no sentido de passar, né? Eu, passarinho, no sentido de pássaro pequeno. O que leva a gente a pensar que esses que atravancam são passarões, no sentido de, não do verbo, mas do substantivo, né? Pássaro grande, passarão, né? Eu, passarinho. Mas eles também irão passar, né? E eu continuarei. Então, assim, ele mexe com um sentimento contraditório, né? De alguém que se vê como um pássaro, como alguém pequeno diante de todos aqueles que atravancam, mas ao mesmo tempo tem a certeza de que essas pessoas passarão e a sua vida segue em frente. Então, a linguagem discursiva, a linguagem lógica, às vezes não dá conta de captar, de pegar essas contradições que fazem parte do nosso subjetivo, da nossa subjetividade, e a arte consegue fazer isso. Então veja bem, recapitulando um pouquinho aqui, né? A arte é a prática de criar, né? A arte envolve formas perceptíveis, né? Envolve formas que são possíveis de serem captadas pela sensibilidade e a expressão do sentimento humano, especialmente dos sentimentos mais profundos e mais difíceis de serem compreendidos pela técnica, enfim, tá? A arte enquanto fenômeno social. Tá? A arte também é um fenômeno social, por quê? Porque mesmo que o artista crie por conta própria, mesmo que o artista coloque na obra toda a sua intenção, toda a sua vontade, por mais subjetiva que seja a sua criação, o artista sempre faz parte de um meio, né, social, tá? Vejam aqui um quadro do Banksy, né? É uma pintura, né, num muro. Vejam, né? É interessante porque geralmente essa posição aqui, né, de alguém encapuzado e tal, é de alguém que vai jogar um coquetel molotov, uma bomba de efeito moral, alguma coisa assim, uma pedra, mas ele está tirando um buquê de flores, né? É uma crítica social aos conflitos, né? O artista, então, enquanto ser social, segundo o Georg Lukács, né? Desculpe, né? O artista vive em sociedade, queira ou não. Existe uma influência recíproca entre ele e a sociedade. O artista, queira ou não, se apoia numa determinada concepção de mundo que ele exprime igualmente em seu estilo. Ou seja, ele é influenciado pela sociedade e, ao mesmo tempo, ele influencia a sociedade. Essa é a relação social entre arte, né, estética e sociedade. Veja, esse quadro, né, essa pintura é influenciada, né, por uma situação social. E é também uma resposta do artista a essa situação. Né? O homem arremessando flores, né? Uma crítica. Tá? A obra de arte é percebida socialmente pelo público. Ou seja, por um lado, o artista, né, é influenciado socialmente e influencia a sociedade. Por outro lado, também o público, né, é, dialoga com a arte. Uma arte seja uma arte que seja por definição sem eco, incompreensível para os outros, seria possivelmente um estilo de loucos. Ou seja, a arte que ninguém entende não é arte. Né? É uma arte que não é possível de ser interpretada, não é arte. Tá? Daí que o conteúdo, a forma, eles sempre tendem a causar alguma reação ao público, mesmo que seja a reação de estranhamento, tá? Então, o que forma a arte como um todo é a obra, o autor e o público. São esses três elementos básicos que toda obra de arte possui. Né? Existe a obra em si, né? Vamos ver aqui um quadro, né? A banhista sentada se seca, do Edgar Degas, né? Que foi um excelente pintor francês. Né?
É claro que a intenção do Degas, a gente não sabe qual era ao pintar, né, essa banhista. Há o quadro em si e há a recepção, né, do público. Tanto o quadro quanto a recepção do público, ela muda de acordo com a época. Na época do Degas, né, veja, esse quadro não é sensual, apesar da banhista estar nua e tal, a posição é de quem está se secando e tal, não tem um apelo sexual, né? Seja pela forma ou inclusive pela escolha da paleta de cores, que não denota nenhum, né, nenhum, digamos, apelo, né, sexual. É, Há sim uma coisa que é muito comum no Degas, a ideia de que uma cena cotidiana, fugaz, uma cena fugaz que eu digo assim, uma cena mais cotidiana possível, como o simples gesto de banhar-se, né, possui beleza. E o artista se esforça, então, em fazer, né, uma representação bastante, ao mesmo tempo, bastante realista, realista no movimento, né, realista na expressão, na sugestão, né, de movimento, né, na sugestão desse momento aqui, né, embora pouco realista no, digamos assim, na cor e etc. Né? Vejam, por exemplo, né, os detalhes aqui, né, né, do braço, do corpo, né, a contração dos músculos aqui, tudo isso é algo difícil de ser captado pelo artista, é algo que valoriza a obra enquanto composição, né? E essa composição toda aqui, né, ela pode ser recebida ou percebida, né, por mais que, francamente, não vejo apelo sexual nenhum aqui, pode ser percebida, como já foi em alguns momentos, como algo chocante. Ah, não, uma mulher nua, né, se secando depois do banho, né, olha aqui né, a bunda dela, desculpem a expressão, né, mas as nádegas de fora, o seio quase exposto. Bem, vejam só, tudo isso depende de fatores sociais, depende de como e também subjetivos, tá? Depende de como o público recebe de acordo com a formação que o público tem, de acordo com a forma como o público está acostumado ou não a lidar com a arte. Por isso que a arte se faz sempre nessa confluência entre a obra, o autor e o público, tá? Então, só para terminar, né, toda arte, né, aqui uma citação do Ernest Fischer, né, toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância com ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação, né, dentro do momento histórico e tal. Ou seja, essa obra aqui de Degas foi concebida lá em 1889, mas ela pode ter causado escândalo agora, né, quando a gente revive uma onda conservadora em que toda nudez é castigada, tá bom? Por isso sempre se pensa numa, numa confluência, né, entre obra, autor e público quando se fala de arte. Certo, gente? Abração. Foi um prazer dar aula para vocês e até mais.